noite, Helena! Boa noite, Cláudio! Como estamos hoje? Cheio de energia! Mais uma noite, ao contrário da semana passada. Pronto, hoje já estamos aqui um bocadinho mais energéticos logo desde o início. Deve ter sido a lua cheia do outro episódio que nos esgotou um bocado. Dizes que a lua cheia faz com que os nossos instintos mais obscuros e mais assassinos venham ao de cima, mas esta, como é uma meia-noite numa noite sem lua... Estamos salvos. Sim, estamos aqui neste local zen, este local maravilhoso e estranho em que as nossas ideias se degladiam e complementam e chegamos a algum lado, não sabemos onde, mas o que interessa é o caminho, não é? É, mas as corujas entram, as corujas saem, as corujas vão dar uma volta, tomam conta de nós, pronto, é um Ou lugar calam-se depois da Laura Palmer morrer, porque a Laura Palmer tem esse poder, como vimos no episódio passado. Exato. E a Senhora do Tronco abençoa. Exatamente. Então, e conta-me, o que é que te aconteceu de lynchiano nesta última semana? Eu acho que o meu cérebro é um bocadinho lynchiano. E não é só o teu. Pois, e também quem me conhece, ou quem nos conhece, o comprovará, não é? Exato. Mas, digamos que eu já sou uma pessoa com 30 e tal anos. Exato. Portanto, finalmente decidi arranjar uma linha de cuidados com a pele, uma linha de cremes, entenda-se. E pronto, como qualquer publicidade de linhas para cuidados com a pele, este é um momento de reflexão, de empoderamento feminino, de autoamor. Então estou eu na casa de banho a aplicar o tónico, a aplicar o creme anti-rugas nos olhos e sei lá mais o quê. Eis que o meu cérebro produz uma música que eu não vou cantar porque não quero torturar os nossos ouvintes com isto, mas é de, eu não sei se estou a pronunciar certo, que é Lazarus e chama-se Goodbye Horses, e essa música é a banda sonora do filme Silêncio dos Inocentes e caracteriza uma cena em que um serial killer, o Buffalo Bill, está a ter um momento à frente ao espelho, a pôr batom e a dizer que se fazia a ele próprio. E depois ao lado está um figurino com aquilo que parece ser pele humana cozida, pele humana de mulheres, e depois ele grita, depois de ter esse momento, ele grita para uma pessoa que está dentro de um buraco e diz para essa pessoa pôr a loção na pele. E enquanto eu estou neste momento a ter este autocuidado, é isto que o meu cérebro vem produzir. Porquê? Porquê? Não sei. Preciso de ajuda ou não? Não, porque o teu cérebro está-te a dizer tens que pôr o creme. O teu cérebro é o Buffalo Bill a dizer mete o creme. Pois, o Buffalo Bill então é uma espécie de fada negra dos cuidados de skincare. Exatamente. Para mim, o melhor é... como é que se chama a música? Goodbye Horses, de que Lazarus? Agora imagina, tu estás a pôr o creme e chama-se Goodbye Horses. São as tuas rugas que se chamam Horses. Goodbye Horses. Talvez seja isso. Ela é uma pessoa sem rugas, para quem não a conhece, é uma pessoa de pele imaculada que daria um figurino de pele humana. Não, tipo, por amor da santa. Vá. Mas bom, então o que é que te aconteceu de lynchiano? A lynchiano esta semana aconteceu uma coisa, não sei se é bem lynchiano, mas eu visitei um amigo meu, e é um grande amigo meu, que já conheço há muitos anos, e eu fui visitá-lo, estava com ele foi-me buscar, passámos um fim de semana inteiro juntos, muito bom. E quando lá cheguei, ele disse-me que tinha conhecido uma rapariga, que eu disse, yeah! Fiquei muito entusiasmado, mas ele disse, não fiques entusiasmado, porque eu terminei com ela. Pois, eu também fiquei. Então, mas o que é que aconteceu? Pronto, depois ele lá me teve a explicar que ele estava com a rapariga, que estava tudo espetacular, até que ele disse que eu o ia visitar, e que era fixe, que ele tinha saudades, não sei o que mais... E que era porreiro, porque depois eu eventualmente iria visitá-lo com o meu companheiro e que os 4 poderíamos sair. Ou que ela diz que nojo, ou alguma coisa como
que horror, que abominação. E ele diz... Que abominação é ela? Ele diz, como assim? E ela disse, gays, que horror. Ao que ele diz, obrigado e um bom dia. Preparou-lhe o pequeno almoço, foi-se embora e desde esse momento deixou de falar com ela. E para mim isto foi um momento lindante, porque ele que nem sequer conhecia a rapariga, nem sequer sabia que ela existia. Pelos vistos consegui criar um sistema de repulsa tão grande para a rapariga, eu sei, sou delicioso, que ela teve este tipo de comportamento e fiquei super contente e super derretido e super satisfeito por o meu amigo ter feito isso. Ou seja, claro que se fosse alguém que ele gostasse imenso ia-me custar, porque era uma situação um bocado complicada. Assim achei, como era alguém que ele estava a conhecer, achei um bocado querido, porque foi fofo. Convenhamos, minha gente, foi muito fofo o que ele fez de ter tomado uma posição e... É o meu melhor amigo, gosto muito dele. Pronto, e foi a minha coisa lindana nesta semana. O macabro aqui é mesmo o haver pessoas da nossa geração que reagem assim com algo que é extremamente natural, como pessoas apaixonarem-se e fazerem sexo com pessoas do mesmo sexo. Que nojo! São em menor número que os heterossexuais, mas é uma coisa perfeitamente natural. Não sei se somos. Pois, e também há a questão... Não é sobre isto que é o nosso episódio, exato. Mas também... A heteronormatividade é uma coisa que está instituída, não quer dizer que seja sim, a maioria. Exato, e também muitas vezes se fala das pessoas poderem ser mais fluidas do que realmente pensam. Portanto... Quem nos diz que a Laura Palmer não era mais fluida? Sabemos que ela gostava de homens mais velhos, sabíamos que ela gostava de posições de poder. Sabemos mais alguma coisa? Até agora não, mas ninguém sabe. Iremos então saber nos próximos episódios. Então e o que é que vamos fazer hoje, Helena? Hoje nós vamos falar do 7º episódio, que se chama Realization Time. Como é que vamos traduzir isto? Tempo de realização. Tempo de concretização. Oh, isso, sim. E nós começamos numa noite em que vemos uma luazinha mais branca, porque no episódio passado era uma lua cheia, vermelhona, bojuda, mas a lua está mais branca e está meio escondida no céu. Portanto, energias de luz e energias de escuridão parece que vão estar aqui em tensão. Retomamos no quarto do hotel de Cooper, onde, se bem se lembram, a Audrey o esperava na cama a chorar e nua. Ela pretendia conforto físico e emocional depois das coisas deprimentes que viu na noite da festa com os islandeses. Nomeadamente o pai a conspirar com a Catherine Martell e as pessoas que conhece a tentar disfarçar o sofrimento do Leland Palmer porque era inconveniente, e os restantes convidados ou a não querer saber ou sem noção de que aquele homem estava a sofrer. O Cooper reage à Audrey de uma maneira bastante correta, a meu parecer, ao referir que ela é uma miúda do liceu e ele um agente do FBI e há uma certa conduta e valores que ele tem de subscrever. Eu não diria tanto que esses valores devem ser subscritos por ele ser do FBI, mas por uma razão de empatia humana, o estado vulnerável e apaixonado da Audrey e a diferença de idades. Aliás, ele admite de forma bastante respeitosa a sua apreciação e a atração por ela. É verdade. O que não é a mesma coisa que estar apaixonado, mas refere que neste momento o que ela mais precisa é de uma pessoa que seja amiga dela e que a ouça. Eu acho que eu aqui comecei a gostar um bocadinho mais do Cooper. Eu também, apesar da semana passada ter aquela... Aliás, de ainda achar que pode ter sido ele que matou a Laura Palmer, mas aqui nesta parte achei realmente que ele teve uma postura espetacular. Inclusive ele diz, eu vou lá abaixo preparar-nos 2, não são cocktails, mas... Dois batidos, uma coisa do género, tu arranja-te e vai lá ter comigo, porque realmente o que tu precisas é de falar, tanto que ela ainda faz a piada, mas eu posso falar durante a noite inteira. Sim, ele vai demorar disponível. E ele que não tinha dormido nada na noite anterior, se bem nos recordamos, por causa da festa dos islandeses, ele diz-lhe, eu tenho a noite toda, ou seja, é alguém que neste caso
vê realmente uma rapariga que está vulnerável, que está a precisar de apoio, e ele quase que põe o bem-estar dele em segundo plano, porque ele dormiu mal na noite anterior. Eu imagino que ele queira dormir bem nesta noite. Ele diz, não, então eu posso passar a noite toda contigo a conversarmos, porque tu precisas de um ombro. E ele efetivamente está atraído por ela. Exatamente. E não nega, porque ele não foi hipócrita. E epá, ela é uma... É uma adolescente. Sim, e ela a atriz tem 22 anos, ou 24, salvo erro, portanto, ela dos 18 aos 22 não seria tão diferente fisicamente. Portanto, aos 18 anos já é possível que uma rapariga muito jovem pareça já uma mulher atraente. Portanto, não vamos ser hipócritas nesse sentido. Aqui a questão é a responsabilidade pelos sentimentos e pela idade mais nova de uma pessoa. A única coisa nesta cena que eu critico no Cooper é o casaco dele. Então... Que tem 4 vezes escrito FBI. Tem um na manga esquerda, um na manga direita, um no peito do lado direito e um nas costas bastante grande. Minha gente, convenhamos, se tivermos 2 vezes escrito, toda a gente vai ler. Não precisamos ter 4. Aquilo parecia uma cena tipo à la Balenciaga, de descrição em todo o lado, mostrar a marca. Um horror! Fashion, minha gente, fashion! Mas pronto, é a única coisa que eu critico. De resto, acho que ele teve um comportamento espetacular. O que me pode levar a crer que ele se calhar pode estar a pensar no Audrey como um segundo assassinato. Estou só a dizer. No seguimento daquilo que tu disseste no episódio passado depois. Olha, mas aqui nesta cena a Audrey dá a entender ao Cooper que tem segredos que não pode contar quando ele demonstra a sua disponibilidade, e que a Laura também tinha muitos segredos. Cooper responde que os segredos são coisas perigosas e é por isso que não tem nenhum. Eu aqui acho que ele está a mentir. Eu só tenho uma questão. O que é que para ti é um segredo? Pode ser uma coisa da qual eu tenha vergonha, dificuldade em processar, algo que me possa levar a ter consequências desagradáveis. E vais dizer a toda a gente o que é o teu segredo? Só pessoas de confiança, se conseguir. A questão é essa. Há muita gente que sabe que a Laura tem segredos. Mas como é que as pessoas sabem que a Laura tem segredos? Minha gente, um segredo só é segredo de um certo e determinado ponto. Mais de metade daquela cidade sabe dos segredos dela, não são segredos. São realidades. Isso é muito bem visto. Repara, porque a Audrey, ok, nós percebemos que a Audrey tem uma relação com a Laura, mas não é uma relação de proximidade. Mas se calhar ela vê coisas com o pai, entre a Laura e o pai, que ela não se sente confortável de contar. Portanto, talvez, é um segredo já partilhado com a Laura, porque aí pode haver uma espécie de rede em que as pessoas falam, ela é uma pessoa que tem aqui umas nuances, umas dinâmicas, e só se sabe um bocadinho. Pode haver isso, mas de facto quase que deixa de ser segredos. A questão é essa, porque se tu falas muito deles, acabas por perdê-los. Mas continuando. Aqui nesta cena, quando a Audrey fala de segredos, parece que ela se está a revelar como se podendo ser uma emanação da Laura. Acho que Cooper também pode estar a mentir, sim, quanto a não ter segredos. Exato. Nós passamos por uma cena na esquadra mais levezinha, não é? Em que o Andy tenta, não sei, reconectar-se com a recepcionista, com a Lucy, sim, que parece estar a dar-lhe desprezo devido à sua má performance na polícia. Enquanto toca o telefone, há um doutor chamado Stanicek que diz que já tem os resultados de um exame misterioso. Desconfio que a Lucy pode estar grávida. Eu disse o mesmo, eu pus. O Andy engravidou a Lucy. Juro. O Andy engravidou a Lucy. Eu acho, porque eles têm uma relação. Tu notas claramente que eles têm uma relação e claro que eles tiveram alguns problemas antes e tudo, mas eu pensei, é isso, quando ela recebe aquele telefonema em que o Dr. Stanislav, Stanicek, que eu Stanicek, pronto, Stanicek. É parecido, não é? Que eu penso, quando ela desliga, está tudo bem? Sim, porque entra ao Cooper e pergunta-lhe se ela está bem. Ela desliga o telefonema e diz, sim, está tudo bem. Eu juro que olhei e pensei,
o Andy engravidou a Lucy. A Lucy vai ter um filho do Andy. Os espermatozoides dele têm mais pontaria do que ele com a arma. Será? Será? Vamos a ver. Nesse momento o Cooper entra na esquadra e vai ter uma sala onde está o Truman e o Dr. Hayward, o senhor que está em todos os lados. Ele também é um indivíduo que tem interesses na biologia. Pronto, eu tenho uma questão, porque o Cooper entra nessa cena, ele chega a essa sala em que está o Doctor, o Sheriff Truman e o Cooper e o pássaro o Waldo que eles encontraram na cabana do Jacques Renault. E para mim isso foi fantástico, porque eles estão a ler uma coisa sobre biologia e sobre o pássaro em si, tanto que uma das primeiras palavras é sobre grácula religiosa. Eu não fui procurar o que é que era, admito desde já, mas para mim é fantástico porque eles estão a ler tipo uma enciclopédia sobre o que é o pássaro, características do pássaro, inclusive fala-se que o pássaro repete as palavras e fala quando está em ambientes mais calmos e relaxados, e eu pensei, outra vez a mesma coisa. Então. Outra vez. O Dr. Hayward. Há um veterinário naquela cidade. Há um veterinário. Mas ele está em coma. Não, mas há um veterinário. Há outras pessoas que trabalham no veterinário. Há tudo, minha gente. Nós temos tudo naquela cidade. Encontraram um pássaro. E quem é que vai ver do pássaro? O médico legista, que na realidade é parteiro e que na realidade é médico de família. Ele é tudo! Não há cu! Pronto, e fica um bocado chateado com essa situação. Pronto, pois eu percebo. Eu também sinto isso, mas... É ridículo. Bom, mas só mesmo para recordar, esse pássaro é o tal que bicou os ombros da Laura. Waldo. Sim, e que foi encontrado, como o Cláudio estava a dizer, na cabana do Jacques Renault, no episódio anterior. Ele ainda não conseguiu piar nada por estar esfomeado e desidratado. Eis que o Dr. Hayward sugere ao Cooper que alimente o Waldo. O Cooper reage dizendo que não gosta de pássaros, mas como assim? Há uns episódios atrás ele não estava maravilhado por estar a olhar para patos no lago. Eu acho que os patos são pássaros, não é? Têm penas, não é? Depende, tu comes arroz de pato. Sim. Ainda comes arroz de andorinha, são pássaros, mas são diferentes. Se calhar o Cooper tem essa relação com eles. Talvez. Se eles comerem, são pássaros, se nós comerem, são só parvos. Pois, se calhar. Mesmo assim, ele deixa lá um gravador que é acionado por voz na eventualidade de Waldo começar a falar. Eu tenho uma questão em relação a esse gravador. Então, achas que é a Diane? Exatamente. Eu pensei, repara, é que estás no início dos anos 90. Um gravador que é ativado por voz. E aquilo é uma coisa, existia de certeza, mas tão portátil assim, porque aquilo é quase o mesmo gravador que ele usa cada vez que ele está a falar com a Diane. E é uma coisa mesmo muito pequena, com as mini cassetes e tudo. E eu pensei... Pois, eu de repente pensei que era a Diane, mas não é, pois não. Mas não é, porque se é ativado por voz, porque é cada vez que ele fala com a Diane, ele carrega no botão. Pois. Ele está sempre a carregar nos botões, para gravar e para parar. Sim. Pronto, essa chamou-me a atenção. Entretanto, o Deputy Hawk aparece e entrega um relatório ao Cooper que veio do FBI. O relatório, não o Cooper, quer dizer, a gente já sabe que o Cooper veio do FBI. Ao que parece, o Jacques Renault teve como convidados na sua cabine a Laura Palmer, a Ronette Pulaski e o Leo Johnson. Eu pergunto-me como é que eles conseguiram provar isso. Será que o FBI estava lá metido? Havia sangue. Sim. Pois eles devem ter feito um relatório forense mais... Vamos esperar que seja isso, que não tenha sido o doutor a definir essas coisas todas. Cabelos... Semen. Sim, pois, nessa cabine. Utilizar uma luz negra lá, aquilo deve ser... Uma discoteca. Pois mesmo. Também tinha esse relatório uma fotografia que foi revelada pela câmara que estava lá, que é um close-up do Waldo no ombro da Laura. Também foi confirmado que o pedaço de plástico encontrado no estômago da Laura é coincidente com a ficha do casino bordel One Night Jacks. E quem trabalha lá? O Jacques Renault.
Por isso eles decidem ir lá investigar. O One Eye Jacks fica fora da jurisdição deles, pois é no outro lado da fronteira, ou seja, já no Canadá. Por isso eles vão, não como polícias, mas como cidadãos, mais especificamente como a Brigada Twin Peaksiana de carisma sónico e do bem, os rapazes da Casa do Livro. A cena muda para as imediações da casa de Leo Johnson, onde ficamos a saber que ele sobreviveu ao tiro que a Shelley lhe deu, pois apenas está com o braço enfaixado. Ele vê o Bobby a se aproximar da casa e a abraçar a Shelley. Pega numa caçadeira e fica à espera que o Bobby saia para o atingir. Portanto, ele aí acaba por descobrir quem era o amante da Shelley. Exatamente. Dentro da casa, a Shelley recapitula ao Bobby o que aconteceu na noite passada. O Leo fugiu depois de ser atingido e ela está com medo. Enquanto o Leo espera, vemos que o seu rádio está conectado, o rádio do Leo lá do carro. Sim. Ele tem uma carrinha. Mas é um bocado um police car, é um police radio. Okay. É daqueles das frequências da polícia que apanham realmente a frequência da polícia. Sim. Sim, está ligado ao telefone da recepção da esquadra. E uma vez que a Lucy está a falar sobre comida de pássaro para ver se o põe a falar, ele chega à conclusão que eles encontraram o Aldo e por isso põe-se a milhas. Onde está o Aldo? Isto é onde Where's está o Aldo? Yeah. É o Oli que a gente usa cá. Achei engraçado. Na casa de Donna, ela, a Maddie e o James ouvem a cassete que encontraram da Laura. Ou seja, que a Maddie encontrou da Laura lá no esconderijo dela, no quarto dela. Apercebemos que é ela a falar para um Doc de uma maneira muito sedutora. Aliás, percebemos que é para o Dr. Jacoby. E percebes que é uma relação extremamente abusiva e estranha. Pois é. Porque não há uma relação só paciente-doutor, porque ela diz, doutor, tive um sonho daqueles que... Como é que é? Sonhos grandes e maus, do Exato. tipo que tu gostas, sonhos Exato. De nudez. E ela também diz que sabe que esse Doc, o Lawrence Jacoby, gosta dela. E fala que é um segredo que ambos partilham. Tal e qual como o coco do Lawrence Jacoby. Que é aí que temos efetivamente a certeza. Exato, porque Sim. Nós temos essa confirmação por causa do primeiro episódio, quando o vemos a beber o coco enquanto a Donna e o James escondem a chave. Uhum. Ela continua a desabafar num tom amargo em que diz o quão é fácil para ela fazer os homens gostar dela. Eu gostei muito deste à parte, porque ela sabe, a Laura Palmer sabe que tem poder no sentido de ser jovem e bonita e de estimular a atração em homens de várias idades, mas ela o ter consciência dessa atração não é algo que a faça sentir bem. Não, é exatamente a questão que se estava a falar no episódio anterior, porque na realidade ela própria diz que quer fazer o bem no mundo, mas há sempre alguma coisa que a puxa, há sempre alguma coisa que a obriga a manipular, e é exatamente isso. Ela, sabendo que ela tem essa atração, ela não a deseja utilizar, mas há sempre alguma coisa que a faz utilizá-la. Pelo menos é essa sensação. Eu percebo o que queres dizer, e acho que é importante falar aqui dos adolescentes, mas neste caso de mulheres em particular, mulheres em particular. Eu não sei porque estou-me a lembrar da Britney Spears, em que ela com 15 ou 16 anos fez uma sessão fotográfica em que estava assim algo sensual para a Rolling Stone. Eu acho bastante normal as meninas, quando já têm um aspecto mais tipicamente mulher, quererem explorar a sua sensualidade. Claro. Mas não é com o objetivo de ter gajos muito mais velhos do que elas a exercerem o seu poder sobre elas. Não é com o objetivo também de manipular os gajos que já são homens feitos. Mas repara, que a Britney para mim tem uma questão fundamental, que é: tu tens um manager que lhe geria a carreira e que lhe diz para ela fazer as coisas. E que neste caso é o pai dela. Exatamente. Que ainda
mais assustador. Ou seja, claro, tu tens uma relação com, acho eu, não sou mulher, obviamente, Sim, mas tu tens uma relação, mas repara, obviamente nós, enquanto seres humanos, à medida que vais evoluindo e que vais crescendo, tu vais tendo uma relação com o teu corpo e vais querendo, obviamente, explorar o teu corpo nas suas... A tua beleza, o que é que seja. Nas suas diferentes vertentes, na sua vertente sexual, na sua vertente sexy, ou seja, mais sensual, não sexual, mas Sim. sensual neste caso, em que utilizas o corpo como uma marcação também de poder e de capacidade de implementação em vários ambientes, obviamente. Sim, de te afirmares. Exatamente. Mas isso não significa... Que é o convite a pessoas Exatamente. mais velhas ou pessoas perigosas. Exatamente. No fundo, queres aprender quando Tu cresces. estás-te a conhecer, tu não Sim. estás-te a expor, digamos assim. Sim, queres estar num sítio mais ou menos seguro para isso. Exato. E normalmente visas pessoas quando queres seduzir mais ou menos da tua idade. Claro que há aquela atração, e que é perfeitamente natural também, pelo homem ou mulher charmosa mais velha. Mas aí, em última análise, não é uma relação de poder ou abusiva que os jovens procuram. Aí o ónus, a responsabilidade está na pessoa mais velha de pôr os limites que o Cooper fez, e bem, com a Audrey. O James interrompe a emissão da gravação nesse momento e a Donna e a Maddie reparam que há uma caixa vazia da noite de 23 de fevereiro, caixa de cassetes, não é? Que é a noite em que a Laura morreu. Eles concluíram que o Dr. Jacoby deve ter essa cassete. Então os três combinam um plano para conseguir tirá-la dele. Passamos para a Audrey no balcão da perfumaria dos armazéns Horn. Emory Batiz, o seu supervisor e a pessoa que a recrutou, chama a sua colega Jenny ao escritório. A Audrey finge que vai à casa de banho, mas sorrateiramente entra antes deles entrarem nesse escritório. Pega num dos cigarros do Emory e começa a fumar dentro da despensa ao lado onde se esconde. Não sei se o objetivo era ser apanhada. Eu escrevi isso porque ela está a agarrar nos papéis. Ela ouve-os a chegar porque eles vão ter alguma espécie de entrevista. E ela, a fumar o cigarro, ela esconde-se no armário, despensa do lado direito, onde eles vão ter a conversa, e continua a fumar lá dentro. Primeiro, aquele armário parece-me gigante. Eu já morei numa casa que me parecia mais pequena que aquele armário, para vocês terem noção. Para além disso, ela continua a fumar. E a minha questão é: mas nenhuma das duas almas se percebe que alguém está a fumar dentro? Minha gente, tabaco, toda a gente consegue sentir o cheiro a tabaco. Mas nessa altura se calhar fumava-se muito dentro dos escritórios. Há na cena em que ela se esconde, ela dá um bafo quando eles entram e ela manda o fumo pelas frestas. É verdade. É assustador. Sim, Pronto. é porque achamos que ela vai mesmo ser apanhada. Exato. Mas, olha, mesmo assim vemos o Emory a dar um presente à sua colega por um trabalho bem feito. Um unicórnio. Sim, é uma pregadeira ou broche. Mas pronto, vamos dizer pregadeira. Exato, uma pregadeira. Sim. E ele explica à colega de Audrey que este é um símbolo antigo de pureza. Ficamos a saber que o Emory levou a Jenny a um clube noturno onde pessoas ficaram muito agradadas com ela. Ele disse que ela pode decidir o tipo de trabalho a fazer nesse clube: anfitriã, barman ou, caso seja escolhida, menina das relações públicas. Depois de ser questionado, Emory explica com um pouco mais de detalhe o que fazem as meninas das relações públicas com convidados importantes. E a Jenny pareceu estar recíproca à oportunidade, colocando o foco no dinheiro. Ante a reciprocidade de Jenny, o Emory dá-lhe um cartão com um número de telefone para ela falar com uma mulher chamada Black Rose e depois predispõe-se a levar a Jenny a comprar roupa elegante. Apesar de estar a fumar, a Audrey não é descoberta. Vai ver a agenda do Emory e lá está o seu historial de recrutador de prostitutas jovens, muito possivelmente menores, e rouba o pin do unicórnio que a Jenny deixou em cima da mesa. Eu acho que ela também olhou e viu lá... o nome da Ronette. Exato.
Mais tarde, a Audrey finge com a colega Jenny, que também foi chamada para trabalhar no One Eye Jacks, só que perdeu o número da Black Rose, que a Jenny prontamente lhe dá. No Double R Diner, vemos o Hank Jennings a trabalhar e de forma amigável a tentar tirar a informação de Shelley sobre a Norma ter estado em contacto com o Ed Hurley. Aliás, ele é muito particular porque a Norma nunca falou com ele sobre o Ed e ele diz-lhe que agradece muito à Shelley por ter ajudado a Norma durante aquele tempo, a formar um negócio e tudo mais alguma coisa, e também sabe que tem muito a agradecer. E ele até faz ao Pete, foi ao Pete. E a Shelley é que lhe diz ao Ed. Pois, estava-se a fazer de... Ele não sabia, ele não sabia que era o Ed. Achas? Eu acho que ele não sabia que era o mesmo que eu dizer. Helena, olha, obrigado por teres-me ajudado e tenho também que agradecer ao Carlos, acho que era Carlos. E tu dizes, não, é ao Filipe, porque tu sabias que era o Filipe e eu não sabia que era o Filipe. E disse um nome ao calhas. Ok, pode ser por aí. Eu achei que era isso. Pode ser por aí. Bem, o Harry Truman e o Dale Cooper entram de repente no restaurante, não para comer, mas porque o Truman quer relembrar o Hank sobre as obrigatoriedades das visitas durante o seu período de liberdade condicional. O Truman não acredita verdadeiramente que as pessoas possam mudar. Eu acho que depende o quão o trauma ou a perturbação de personalidade ou a perturbação mental da pessoa acaba por a dominar. Não sei. Acho que isso é que define a possibilidade de uma pessoa mudar ou não. Eu percebo o que é que ele quer dizer naquela situação. E circunstâncias. Exato, não é? É isso. E de apoio e tudo mais. Aqui acho que, em particular, o Hank Jennings não muda. Não. O Truman quer ir-se logo embora e tenta cortar a possibilidade de uma pequena paragem para um café que o Cooper sugere. Aliás, ele até tem uma tirada de guru espiritual que subscrevo e confesso que te agrada. Agrada, sim, porque aí senti o mesmo que senti antes, quando vi pela primeira vez aquela paixãozinha pelo Cooper. E ele diz ao Harry Truman, todos os dias, uma vez por dia, dá uma prenda a ti próprio, não planeies, não esperes por isso, simplesmente deixa acontecer. E depois delicia-se com uma bela chávena de café como ele gosta, negro, como uma meia-noite numa noite sem lua. Mas eu vi uma coisa nessa cena também, que não foi só de rosas. Eu acho que ando a implicar um bocado com o Cooper, admito, mas eu vi uma questão de vassalagem. Então? Porque o Cooper senta-se em frente às duas chávenas de café, porque ele pede duas chávenas de café. Obviamente uma para ele, obviamente uma para o Sheriff Truman. E ele senta-se em frente a essas duas chávenas, ele primeiro bebe a dele, e só quando ele agarra na outra e passa ao outro, quase numa coisa, um bocado de vassalagem, é que o outro é autorizado a beber. Estou a perceber. Para mim isso custou-me um bocado. Sim, parece que ainda é um bocado, não sei, aquela coisa de ele é o gajo fino da cidade e ele adora sentir isso. Yeah. Ele é muito simpático, sim, para as pessoas, mas ele não desconstrói. Exato. Ele continua a criar barreiras e continua a criar elitismo. Eu acho que é elitismo. Não digo criar barreiras, mas a mantê-las. Sim. Sim. Exato. Na casa do Ed e Nadine Hurley, vemos a Nadine enroscada no sofá a deliciar-se com a telenovela Invitation to Love, enquanto come bombons, com uma cena em que um homem mais trêmulo e com um ar algo nerd dá um tiro num homem com um ar mais de rufia criminoso. O Ed chega à casa e repara que a Nadine afinal está deprimida, pois parece que houve uma recusa no registro de propriedade intelectual do seu novo produto de cortinas silenciosas. Pronto. Parece que não resultou para já e que eles não vão ser milionários. Não é uma questão de ser milionários, a Nadine explica isso nesta cena. Ela diz que não é só uma questão de coisas que ela podia comprar, era uma questão de como é que eles poderiam posicionar na vida, e eu acho sinceramente que ela está a ver numa questão ou numa perspectiva de
aliviar toda a gente do trabalho, aliviar toda a gente de responsabilidades e de poderem ter uma vida mais facilitada e mais calma. Sim, Tanto que ela mostra-se bastante vulnerável nessa cena, ou é de tentar ajudá-la a dizer mas temos é que encontrar um bom advogado de patentes que se calhar consiga, e ela diz, recusado, toda a gente me vai dizer recusado é recusado. Vês que ela está realmente deprimida e realmente fragilizada com essa situação. Ok, sim, talvez aí... Custou-me muito dele. Talvez aí debaixo daquelas camadas ainda haja um lado bastante doce. Eu acho que sim. Talvez. Mas ela precisa de muito tratamento. E o que ela faz ao Ed é bastante imperdoável. Não é. Não é? Não. A Nadine não está a atrair o Ed. Ela pode ser violenta psicologicamente, Ela pode ter problemas de violência doméstica. Sim, eu não estou a desculpar a violência doméstica longe de mim, mas ele está a atraí-la. Ok. Sim. Uma coisa não desculpa a outra, mas nenhum dos dois é santo. Nem nenhum dos dois faz menos mal ao outro do que o outro. Sim, de maneiras diferentes. A Nadine faz de uma maneira mais criminosa e ele faz de uma maneira passiva ou agressiva. Lá está, mas é preciso também ver. Claro, separar as situações sem dúvida nenhuma. Sim. Mas ele também não é um santo. Pois não. O problema é esse. Também não vemos o aspecto da relação deles, porque ele também há de ter as suas reações e exercer algum poder, porque ele... Repara, a questão é essa, nós fazemos esta avaliação, que a Nadine é extremamente violenta, e ou pelo menos é naquele episódio em que ela o trata de uma maneira até agora muito dura, porque é mesmo muito dura. Rebaixam. Sim. É horrível. Mas a partir desse momento a gente não vê mais nada disso. Mas a gente vê continuamente o Ed... a dependência emocional dele. Talvez por aí, sim. Acho que estou a perceber o que queres dizer, porque por ela ser tão codependente dele. Mas sim. Mudamos de cena em que o Harry Truman vai à casa de Pete e Catherine Martell para ver a Josie Packard. Então... É horrível essa cena para mim. Homem, pensa que ias ter um ataque de coração agora. Não. Porquê? Porque tu vês que o Truman realmente está interessado na Josie de uma maneira um bocado pura e inocente. É verdade. E tu sentes, pelo menos o que eu senti, ainda por cima com a questão do episódio anterior, é que a Josie ainda está na mesma... que a Josie acaba por estar a manipular um bocado. Quer dizer, bastante. Ela faz da mulher fatal, mas com uma superfície meio doce e falsa. É um bocado a virgem ofendida. Talvez. Porque ele foi lá para perguntar o que ela estava a fazer no motel Timber Falls. Ela primeiro negou, mas depois lá confessou que foi lá espiar a Catherine Martell e o Ben Horne. Assim como disse que ouviu que a Catherine iria eventualmente incendiar a serração. No restaurante do Great Northern Hotel vemos o Ed Hurley, o Harry Truman e o Cooper como os rapazes da Casa do Livro. Encontram-se para ir ao One Eye Jacks. O Cooper tem $10 mil de dinheiro do FBI e está confiante que ao jogá-lo vai trazer cerca de 15% de lucro. Porque ele diz que fazia isso regularmente. Mas não havia verificação de despesas. Eu escrevi isso. Mas não havia verificação de despesas. Mas como é que tu consegues dizer, alguém no FBI, preciso de $10 mil. Para quê? Para ir a um casino e para ir às meninas. Porque é o que acontecia ali. Mas, quer dizer, isto é um bocado assustador e ridículo. E depois lembro-me de uma coisa, porque não sei quando é que isto aconteceu, mas antigamente, ou seja, ainda hoje em dia, tu consegues contar cartas quando estás a jogar, por exemplo, Blackjack. E nesta cena, quando o Cooper diz que ele consegue trazer sempre de volta 10 a 15% do valor em que investe, eu pensei, o gajo está a contar cartas. E nos anos 90 e tudo, ainda não havia se calhar tanto essa perspectiva. Aliás, tu tens aquele filme com o Tom Cruise,
que é o Rain Man, em que ele Exato. tem um irmão. O Dustin Hoffman. Exatamente, que faz a contagem de cartas. E eu pensei, queres ver que o Cooper está a fazer contagem de cartas? Vamos lá descobrir o que é que aconteceu neste episódio. Ou está a fazer contagem de cartas, ou é simplesmente ele a ser o transmissor, router das energias Exato. do universo que ele é. Exatamente, pode ser. Pois. O Harry desabafa seguidamente a sua preocupação com Josie após o encontro de ambos. Fala que ela teme não só que a serração seja queimada, como pela sua vida. Cooper demonstra-se cético sobre a Josie. E pergunta ao Harry Truman quanto é que ele sabe sobre ela antes dela vir a Twin Peaks. Truman fica defensivo e diz que sabe o suficiente. Cooper aceita, talvez para não perder a amizade do Truman, nem o afastar. Depois vão à esquadra preparar os seus disfarces, que mais parecem bigodes e perucas de carnaval, e completá-los com aparelhos de intercomunicação. Entretanto, a Audrey está à procura de Cooper no hotel e nitidamente eles desencontram-se. Ela mais tarde acaba por colocar uma nota no seu quarto, no quarto de Cooper, sim, por debaixo da porta. Catherine Martell recebe em sua casa, seguidamente, um agente de seguros para que possa assinar o seu seguro de vida como parte, parece-me eu, do contrato de compra e venda da serração. Ou simplesmente Eu acho que não, eu acho que é só um seguro de vida. Sim, que ela tem que assinar. Não, é só um seguro de vida que ela tem que assinar, que é feito e que começa a ter efeito a partir da meia-noite desse dia. Okay. Meia-noite é aqui uma situação muito interessante. Tanto que a Catherine não se lembra de ter feito esse pedido desse seguro. Pois. E o agente de seguros diz-lhe, mas eu pensava que o Ben Horn, que tinha ficado de conseguir todas as assinaturas, já tinha falado consigo sobre isto. E ela diz, ela percebe-se do que é que está a acontecer, e ela diz, sim, mas deixe-me ler novamente isto, porque ela lê na cláusula do contrato que a Josie é beneficiária no caso dela morrer. Ok. E ela diz ao agente, deixe-me ver com o meu advogado, porque as últimas alterações que eu tinha pedido não foram aplicadas, apercebendo-se do que estava a acontecer. Porque, se bem se recordam os nossos ouvintes, no episódio passado, o Ben Horn, quando está envolvido com a Catherine, e que ela lhe diz, vamos queimar a serração toda, vamos acabar com isto, ele diz-lhe, não, espera até à meia-noite da manhã para vermos se a Josie vende. Exato, é verdade. Eu acho que aqui a minha confusão foi mesmo por ter sido o Ben Horn a criar este seguro de vida, não é? Porque eu achei que poderia ter a ver com o contrato de compra e venda, como, quer dizer, tem, mas como não... resultado, mas na realidade é... Sim. Ou seja, nós a partir deste momento apercebemos-nos, pelo menos acreditamos, que primeiro, a Josie não é tão santa como se fazia pensar, e bem como disseste anteriormente, que o Ben e a Josie têm algum tipo de conluio, e com esta relação deste seguro que a Catherine fez, que na realidade não fez, foi o Ben que o fez, e isto, spoiler alert, mas é o que eu acho, a Josie e o Ben estão a tentar matar a Catherine. Sim. Para ganharem o prémio do seguro. Sim. Sim, tanto que é um dos receios da Josie. Também é possível, sim. A Josie tem medo de morrer, mas eu acho que ela aí está a fazer um jogo para dizer, não, eu é que vou ser a vítima, mas e ela na realidade está a planear matar a Catherine com o Ben, sim, para conseguirem também o seguro. Pois, realmente ela dizia que tinha o receio de morrer, mas o receio maior dela é mesmo de perder a serração. Exato. Ela diz, the meal is mine. Serração é minha. Exatamente. Mais tarde, no Great Northern Hotel, sabemos que os islandeses ainda não assinaram o contrato de compra e venda dos terrenos da serração. Segundo Jerry Horn, o que eles precisam para assinar é mais divertimento e finalizar o negócio no One Night Jacks.
o Ben dá permissão ao Jerry para os levar até lá. Depois disso, o Ben Horne liga à Josie Packard a perguntar se Catherine já está na serração. Lá está! O que estavas a dizer, Cláudia? O Hank Jennings está ao seu lado. A Josie diz que Catherine desapareceu e vão tentar levá-la para lá. Parece que o esquema é mesmo queimar a serração com a Catherine lá dentro. Na esquadra, o Waldo começa finalmente a falar e chama por Laura. Só que de repente, do nada, o pássaro é morto pelo Leo Johnson, que passou por lá e atirou de fora. Mas nem tudo ficou perdido. Quando os polícias, que nessa altura estavam a pôr as suas perucas para ir ao One Eye Jacks, chegaram, vemos que pelo menos o gravador estava intacto e não se estragou com o sangue da ave. O Cooper põe a cassete a reproduzir e ficou gravado o pássaro não só a chamar pela Laura, mas a dizer num tom mais parecido com a voz da Laura: estás-me a magoar, para, Leo. Leo, no hurting me. Exatamente. Os infiltrados Cooper e Ed Há uma chegam... coisa fundamental em interior, desculpa, Força. que é o pássaro é morto, o Aldo rest in peace, e o sangue fica sobre os donuts. Eu acho que isto para o Cooper é a pior parte. Sim, também acho que sim. Porque- Não sei, ele odeia pássaros como porra e ainda lhe estragaram. Ainda lhes estragaram os donuts e eu pensei, isto vai dar asneira, mas não, eles cortaram muito bem essa cena e continuaram, pronto. Ainda bem. Mas pronto, como estava agora a dizer, eles chegam ao One Eye Jacks e ambos flirtam com o Blackie. Ou seja, o Cooper e o Ed. Que é a gestora de todos os negócios, e depois o Cooper e o Ed acabam por se dirigir à parte do casino. Não me lembro se já falámos disso, mas o tema de cartas de jogar é utilizado nas indumentárias das meninas das relações públicas. Quando o Cooper e o Harry se dirigem para ir jogar, eles são observados de forma talvez apreciativa por duas raparigas a fazerem respectivamente de rainha de ouros e rainha de paus, mas em modo sexy, meio lingerie e tal. No tarot, a rainha de ouros significa poder financeiro, mas com uma energia que é costume ser atribuída ao feminino, que é a estabilidade e segurança. A rainha de paus, por sua vez, significa uma energia feminina de paixão, tanto que o elemento associado aos paus é o fogo. Cooper vai comunicando com Rock através dos fios que lhe foram instalados, como o One Eye Jacks é por dentro, e como ainda não há sinal de Jack Renault, ele e o Ed Hurley depois vão jogar Blackjack. Mais tarde a Audrey... O Cooper vai jogar Blackjack, o Ed não. Não? O que é que achas que ele fica a fazer? Não, o Ed vai jogar outro tipo de jogo, não sei qual é o tipo de jogo, mas garantidamente o Ed não vai jogar Blackjack, porque o Ed depois chega e diz ao Cooper que perdeu todo o dinheiro. Pois... Será que foi à roleta russa? Talvez. E o Cooper diz-lhe, não faz mal, senta-te aqui, tu pareces-me que podes ser uma boa pessoa para jogar Blackjack. Ele diz, não, eu não consigo. Que é na altura em que o Cooper ganha e entra o Ed. E depois entra o outro personagem, já lá vamos. Pronto, estou a avançar muito. Ora essa. Mas olha, mas é nesta altura quando eles vão depois jogar, ou seja, depois quando o Ed se junta, como estavas a explicar. Porque o Ed ganhou $300 do Cooper para poder gastar. Sim. Desculpa, do FBI. Do FBI, exato, convém denotar isso. A Audrey entra no escritório da Madame Blackie com um envelope branco. Esta para mim é a cena mais sensual de Twin Peaks e ultrapassa a Shelley e o Bobby, que têm uma química fantástica no marmelanço. Não, mas esta aqui voltamos à mesma questão que tivemos no episódio passado. Tens mulheres com muito poder e tens um jogo de poderes. Lindas. A Audrey está tão bonita, com um vestido igual ao vestido branco da Marilyn Monroe, mesmo corte, só que é negro. Ela, sim. Uau. Sabes aquele vestido branco que depois com o vento é exatamente o mesmo corte. E ela usa o nome falso de Hester Prynne e faz-se passar por canadiana. Com umas quantas perguntas rasteiras a Blackie,
percebe que esta é uma identidade falsa e diz que percebeu que o nome dela vinha do livro A Letra Scarlet, correspondente à personagem principal, que é uma mulher que, devido ao marido ter partido para as Américas durante a época da expansão marítima, acaba por ter um filho de outro homem e é condenada pelo crime de adultério. De seguida, a Blackie pergunta a Audrey o que é que poderia impedir de a mandar embora. E é aí que está a sensualidade. A Audrey não responde. De forma determinada, levanta-se, come a cereja que está na bebida da Blackie, também coloca na boca o pé da cereja e com a língua consegue dar-lhe um nó. Uma ação vale mais do que 1000 palavras. É verdade. E a Blackie fica convencida que a Audrey será uma excelente aquisição para entreter os seus clientes VIP. Na zona do casino, o Cooper finalmente encontra o Jacques Renault, como o Cláudio estava a dizer há pouco, quando este substitui o croupier lá das cartas, enquanto estava lá a dar as cartas, sim, num jogo de blackjack. A cena corta com Maddie a sair sorrateiramente da casa dos Palmer. O pai da Laura está no resto do chão da casa, sentado no sofá, às escuras, a chorar, a olhar para o vazio, mas mesmo assim nota a saída da sobrinha. Maddie chega ao ponto de encontro com James, transformada na Laura com uma peruca loira. O James fica emocionado, mas depois... Eu acho que a dona aí tem um bocado de ciúmes. Também acho que sim. Eu dei uma sensação que a dona ficou com ciúmes nessa. Também acho que sim, de certeza. O Dr. Jacoby, por sua vez, dentro de sua casa, não é? Está a beber um cocktail enquanto vê a telenovela Invitation to Love. Porque é basicamente o único programa de televisão que toda a gente vê em Twin Peaks. Não vê mais nada. A cena da telenovela é de um indivíduo a convencer uma jovem mulher que está com um ar desconfortável a tomar uma bebida enquanto brinda a que velhos conhecidos nunca se esqueçam. Eu acho que isto é um bocado uma emanação do desejo de poder de homens mais velhos sobre mulheres mais jovens, bonitas, não é? Mas é aquilo que nós já tínhamos falado há uns episódios atrás. Esta telenovela Invitation to Love, na realidade, ela é um decalque daquilo que está a acontecer em Twin Peaks. Sim, também acho. E esse convite de homens mais velhos é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Olha, é nesse momento que a Maddie liga de um telefone público para o Dr. Jacoby. A Maddie fala no mesmo tom sensual que a Laura e usa os mesmos maneirismos que a Laura precisamente usou nas cassetes e diz que se quer encontrar com ele. Apesar dele não acreditar no que houve, segue as suas instruções de ir à entrada de sua casa e ir buscar o objeto que está à sua espera, levando uma arma por precaução. O conteúdo do envelope é uma cassete de vídeo em que está a Maddie mascarada de Laura a segurar um jornal com uma data recente. Ele volta ao telefone e a Maddie dá-lhe instruções para se encontrar com ela num ponto de encontro dentro de 10 minutos. Enquanto eles estão ao telefone com o Dr. Jacoby, o Bobby espia a situação com um ar admirado pela presença da Maddie com a Laura. Ainda há duas coisas aí. Há ainda um terceiro personagem, porque nós vimos o Bobby, mas vimos um terceiro personagem também a ver o Bobby e a ver essa situação, e para além disso, o Jacoby volta a ver a cassete de vídeo, depois de ela lhe dizer para onde é que vai, e ele, muito calmamente, ele está a olhar outra vez para a cassete de vídeo e ele diz gazebo, porque ele vê o gazebo que está por trás da gravação da Laura. Sim. E nós, pronto. O alpendre. Exato, o gazebo é o alpendre ou é o cureto? É tipo cureto. Sim. O Dr. Jacoby acaba por ir ao encontro da Maddie pensando ser Laura Palmer, claro, enquanto a dona e o James entram na casa dele para ir buscar mais cassetes ou o que houver. Assim que eles entram em casa do Dr. Jacoby, o Bobby vai colocar um saco cheio de cocaína dentro do depósito da moto do James, sendo essa a sua vingança por ele ter andado com a Laura nas suas costas. O episódio acaba com o Dr. Jacoby a ver a Maddie ao longe, lá está no tal alpendre ou cureto, enquanto ouvimos a respiração exaltada dele. A este ponto, quem achas que matou a Laura Palmer? Leo Johnson? Ben Horne?
Hank Jennings, Cooper. Não. Neste ponto eu perco realmente. Ou seja, eu acho que já não é o Cooper por um motivo. Por causa da terceira pessoa que aparece nessa gravação quando tu percebes que o Bobby está a ver o James, a Donna e a Maddie juntos. Porque nós temos essa visão do Bobby e depois temos uma visão de outra pessoa. E a visão dessa... Nunca sabemos quem é essa outra pessoa. Mas não pode ser o Cooper porque o Cooper está... Ou seja, na minha perspectiva, não pode ser o Cooper porque o Cooper estava no One Eye Jacks. Okay. Por isso tem de ser outra pessoa. Porque essa outra pessoa fixa-se muito na imagem da Maddie disfarçada de Laura. E tu ouves uma respiração assim um bocado estranha em relação a isso, de alguém que está um bocado desconfortável com aquela situação. Mas isso não estás a confundir com o final? Ou é antes? É antes. Ou seja, quando eles estão a falar com o Dr. Jacoby, que tens o Bobby atrás da vedação, atrás das plantas, tu tens o Bobby atrás das plantas e tens outra imagem. Sim. Ou seja, tu tens 3 vistas, tens 3 câmaras, digamos assim, nessa altura. Tens Sim. uma perto deles, tens uma do Bobby e Sim. tens uma de alguém a ver o Bobby e a ver os outros. Mas não vês o contorno. Não, tu não vês a pessoa. Uma terceira é um pessoa. Terceiro ponto de vista, digamos assim. Pode ser nós é que matámos a Laura Palmer. Pode ser. A questão é exatamente, ou seja, mas como tens uma respiração, okay. há uma pessoa. É que eu acho que não ouvi isso, mas tu viste o episódio mais recentemente que eu, tenho a certeza. Tens muito foi isso. Foi ontem, não foi que viste? Foi. Pois. Ok, então foi essa pessoa, se calhar. Exato. Hoje foi essa pessoa. Olha, que conclusões é que tiras do episódio? De mim, o que é que sai daqui? Eu acho que simplesmente há o avanço para um ponto tenso da narrativa em que os véus que encobrem a verdade poderão cair. Exatamente. A qualquer momento. Eu acho que sim. Acho que estamos muito, muito perto de descobrir alguma coisa. Ou não. Só assim para... ou não. Mas eventualmente a gente vai para algum lado. Eu acho que sim. Acho que estamos a ir a um caminho. Então, caros ouvintes, não se esqueçam. As corujas não são o que parecem.